Olá, sejam bem-vindos ao Marketing com Ferramentas. Eu sou a Ana Luísa, especialista em operações de negócios digitais, e hoje nós não vamos falar sobre uma ferramenta, nós vamos falar sobre a ferramenta, Notion. Para mim, só existem três tipos possíveis de pessoas quando se fala de Notion. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que nunca ouviu falar do Notion, não sabe o que é. A segunda pessoa é aquela que já ouviu falar, já baixou, já começou a mexer ali, mas logo desistiu porque viu que tinha muita customização. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não só usa o Notion, como sai por aí propagando a palavra e incentivando todo mundo a começar a usar. Inclusive, nessa sala aqui, temos vários usuários de Notion, com muito orgulho. E é aquela coisa, para mim, vamos aqui, parafraseando Bruce Wayne, ou você desiste cedo do Notion, ou você tenta o suficiente para se tornar um completo viciado. Prazer, Notion, e você que caiu aqui de paraquedas. Primeiro, antes de mais nada, já me deixa aqui nos comentários se você é o tipo 1, 2 ou 3 em relação ao Notion. Na página inicial do Notion, quando a gente cria, é isso aqui, é esse grande vazio e toda essa liberdade que você vai ter para poder customizar a ferramenta do jeito que você quiser. E talvez seja até por isso que muitas pessoas se assustam, né? Sabe aquela coisa do que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não tem uma coisa assim? Uma música assim? Tem gente que não sabe o que fazer, mas fica tranquilo que nós estaremos aqui para poder te guiar nessa jornada do Notion. Como que você vai aprender agora definitivamente a mexer nessa ferramenta sensacional? Na prática, da melhor forma possível. E já aprendendo a fazer um recurso, uma outra ferramenta dentro dessa ferramenta, que é tudo em um, all-in-one, já é o conceito do Notion, que você vai conseguir fazer um gerenciador de tarefas totalmente customizado de acordo com a demanda do seu negócio. Vamos começar aqui. Você está vendo que é uma página completamente vazia. Primeira coisa que a gente faz é escolher o título, né, dessa página. Então, vou colocar aqui gestor de tarefas. Você pode escolher um ícone, uma capa, enfim, vamos colocar um checkzinho aqui para poder indicar que esse aqui é o nosso gestor de tarefas. Tá vendo? Já aparece aqui pra gente no cantinho também. Agora, nós vamos criar o que a gente chama dentro do Notion de banco de dados. O banco de dados é parecido com uma tabela do Excel, porque você olha lá que tem colunas e linhas, e você consegue definir qual tipo de propriedade é cada coluna. E cada coluna você pode customizar da forma como você bem entender, criar tipos de campos diferentes, com tipos de propriedades diferentes, funcionalidades diferentes, e depois esses campos todos podem ser filtrados. Então, vamos agora na prática criar o nosso primeiro banco de dados. A gente vai criar aqui em Database, em Table. E você vai ver que ele é realmente bem parecido com uma tabelinha do Excel mesmo, normal. Clicando no cabeçalho de todas essas propriedades, né, das colunas, a gente vai conseguir tanto editar o nome desse campo, quanto definir que tipo de campo a gente quer que esse seja. O único campo que a gente não consegue customizar é o campo de title dentro do Notion, que é esse aqui. A única coisa que a gente consegue fazer com ele é trocar o nome. Então, esse aqui vai ser o nome da tarefa. Beleza? O próximo campo que a gente vai criar é o campo de status. Em qual status que essa tarefa se encontra. Então, vou clicar aqui. E já tem, inclusive, todos esses tipos de propriedades que você pode se aventurar e criar conforme a sua demanda. Depois a gente vai explicar direitinho, na prática, na verdade, o que é cada uma dessas propriedades. Mas aqui agora eu vou criar a propriedade de status. E aqui a gente consegue definir qual tipo de status está dentro de 3 grandes grupos. Então, o primeiro é o grupo a fazer, o segundo é o grupo em progresso e o terceiro é o grupo de concluído. E aí, dentro desses 3 grupos, você consegue definir da melhor forma possível dentro dos status que o seu negócio exige dentro da gestão de tarefas ou em qualquer outro tipo de banco de dados. Você pode criar, por exemplo, de gestão de projetos. Então, aqui eu vou trocar o nome para iniciar. Poderia ser aguardando, enfim, fica a seu critério. Em andamento. E concluído. O próximo campo, ou propriedade que a gente vai criar, vai ser o campo de prazo para aquela tarefa ser executada. Então, o prazo
é um campo de data, e aqui no campo de data a gente consegue definir que tipo de formato que essa data vai ter. Você vai ter uma data completa, incluindo hora, incluindo data de início, data de fim, a forma como, a ordem como se vai aparecer dia, mês, ano, ou mês, ano, dia, enfim. Vocês entenderam? Então, eu vou escolher dia, mês, ano, que é o que a gente usa aqui no Brasil, e o formato da data 24 horas, que é o que a gente usa aqui também. Então, prazo definido. Próxima propriedade, muito importante para a gestão de tarefas, que é a prioridade. Então, definimos 4 tipos de prioridade. Prioridade 1. E o que é prioridade 1, ou seja, que é muito importante que a gente faça, a gente coloca a corzinha de vermelho. Prioridade 2. Vou copiar aqui. 3 e 4. A gente troca o nome do campo para prioridade. Fechou? Ótimo! Dentro da gestão de tarefas, o que mais que é super importante que a gente saiba? Quem é a pessoa responsável por executar essa tarefa. Então, a gente vai criar um campo de pessoa, ou seja, já tem aqui, inclusive, esse campo. O campo de pessoas, ele vai pegar todo mundo que faz parte do seu workspace dentro do Notion. Então, todo mundo que foi convidado ou é um membro do seu workspace vai aparecer aqui como uma pessoa dentro dessa propriedade, fechou? Então, aqui eu vou colocar como sendo responsável. Uma próxima propriedade que a gente pode incluir aqui é o tipo de tarefa. Vamos supor que você seja uma agência de lançamentos. Dentro da gestão de tarefas que você faz no seu time, você tem copy, design gráfico, você tem LP, enfim, são vários tipos de demandas que você pode passar para o seu time. Então, a gente pode selecionar aqui um tipo de tarefa específica. Então, por exemplo, eu vou colocar um campo de multi-seleção que vai ser categoria ou tipo. E a opção aqui eu posso colocar como copy, página de vendas, vídeo, Reels e por aí vai. Temos uma database. Então, essa é a nossa visualização dentro da tabela, só que quando você vai... Vamos criar aqui uma tarefa na prática, para ver como é que vai ficar isso. Então, vamos lá. Primeiro e muito importante, quando você vai criar uma tarefa, a primeira palavra precisa ser no infinitivo. Criar, tarará. Editar, perirana. Sempre começa com um verbo no infinitivo. Então, a tarefa que eu vou colocar aqui vai ser redigir copy para lançamento semente. É uma tarefa que eu estou colocando agora para ser iniciada, então o status já fica como default, iniciar. O prazo é até amanhã. A prioridade é prioridade 1, porque isso vai ter que rodar na segunda-feira, então precisa ser feito agora. O responsável sou eu. A categoria vai ser copy. Fim. Quando a gente entra dentro dessa tarefa, a gente vai ter a visualização da página dessa tarefa. E aqui você vai ver que no Notion tudo é página. É a página que tem o banco de dados dentro, é o banco de dados que tem páginas dentro do banco de dados. Tudo é página. E tudo começa com um banco de dados. No começo era um banco de dados, tudo. Então, o que a gente pode fazer aqui para poder customizar ainda mais essa página? A gente pode trocar o ícone da página. Então aqui, se é redigir, eu vou colocar aqui que ele vai escrever write. Eu posso colocar uma capa, e essa capa pode ser personalizada, ela pode ser, enfim, da forma como você escolher. Já tem muitas opções aqui de cores, de fotos. No Unsplash também tem várias possibilidades aqui. Deixa eu colocar alguma. Write. Bonito demais. E dentro de cada propriedade, a gente consegue deixar personalizado de acordo com o que é aquela propriedade. Então, a categoria a gente pode trocar o ícone e pode colocar um check, por exemplo. Em prioridade, a gente pode colocar um aviso, warning, e por aí vai. É bem personalizado. E melhor de tudo, sabe aquela pasta do Drive que tem todas aquelas copies, aquele banco de copies enorme? Tudo pode estar aqui dentro agora. Então,
vocês podem escrever a copy, né? O seu copywriter pode escrever tudo aqui dentro mesmo. Então a gente pode colocar um H1 teste de copy barra H2 novo teste e H3 mais um teste. Chique demais, né não? Eu sei. Então, a gente já viu o banco de dados, como que cria ele, como que é a visualização de uma página criada dentro desse banco de dados, e agora a gente vai pegar esse mesmo banco de dados que eu acabei de criar e mudar a visualização dele, como que ele vai aparecer de outras formas. Você, meu nobre cidadão, que está acostumado a usar o Trello, pode estar falando assim, bom, mas cadê o meu Kanban? Ele tá aqui. Você acha que o Notion ia criar uma ferramenta maravilhosa de ter Kanban? Claro que tem. Então vamos lá. Tipo de visualização. Essa aqui vai ser a visualização de tarefas. E o tipo, board. Agora você tem um Kanban. Então, eu mudei aquela visualização de tabela para uma visualização de Kanban. Cada coluna do Kanban, nesse caso aqui, está sendo dividida por prioridade. A gente pode trocar por status, que geralmente é como as pessoas usam em outras ferramentas. Então, aqui eu vou agrupar por status. Olha que maravilha. E a gente consegue customizar a forma como aparecem essas tarefas dentro do nosso Kanban, colorindo a coluna, alterando a ordem, se assim for da sua vontade, porque você pode criar vários tipos, todos os campos que são de seleção, multisseleção, podem virar o nome das colunas. Uma outra coisa super legal da gente fazer aqui é definir que tipo de propriedade que vão aparecer dentro do card. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que vai aparecer a categoria da tarefa, o prazo e o responsável. Então, aqui fica super visual e ainda a gente pode deixar que a capa apareça, enfim, é super customizável. E agora você entendeu tudo que você pode fazer com essa tal liberdade que o Notion te dá. Nos próximos vídeos, você também vai aprender como relacionar bancos de dados, claro, porque você não tem só um gestor de tarefas, você tem um gestor de projetos, você tem um gestor de processos, documentação de informações, você pode fazer tudo o que você quiser aqui dentro, sério. Então, fica ligado nos próximos vídeos, porque aqui a gente faz marketing com ferramentas e essa ferramenta aqui, meu querido, é a ferramenta que você vai adotar, eu tenho certeza. No final dessa série de sei lá quantos mil vídeos que a gente vai fazer sobre o Notion, porque esse é outro problema, tá? Ou talvez não seja um problema assim, porque cada dia que passa essa ferramenta tá melhorando, então provavelmente a gente nunca mais vai parar de fazer vídeo. Então, fica aí, acompanha a gente, se inscreva no canal e é isso. Obrigada!